Cumprimento os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos fazer um devocional aqui, com a palavra do Senhor, mas gostaria que vocês estivessem aí se inscrevendo no nosso canal, curtindo, dando um joinha, se inscrevendo, fazendo comentários, né? Nós estamos aqui deixando esta palavra e que você possa compartilhar também com outros, para que outros possam estar recebendo a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela não é só para a gente, ela é para outros também, né? A gente quer que a palavra se estende a todos, né? Então, nós vamos hoje a palavra do Senhor, né? Que nós vamos falar sobre soltar da prisão. Soltar da prisão. Esse é o nosso tema de hoje. Lá em Lucas, capítulo 13, versículo 16, ele diz assim, né? Diz assim a palavra do Senhor aqui: e não convinha soltar-se desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha escrava. Essa mulher, irmãos, que há 18 anos ela era mantida escrava, ela ficava encurvada há 18 anos. Vamos ver aqui para vocês no versículo 10 do 13 ainda, que diz assim: e ensinava no sábado uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E aí é que logo à frente fala, né? E não convinha, né? Que no sábado, porque nessas épocas o sábado era sagrado, né? O sábado soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos estava escravizada por Satanás, né? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus nessa época. Então, nessa época, essa mulher, ela é encurvada, né? Ela tinha 18 anos que ela não se endireitava. Isso aqui fala de uma enfermidade. Mas será que nas nossas vidas nós não estamos encurvados a um tipo de pecado que nós não endireitamos há muitos anos? E Jesus quer te libertar? Jesus quer nos libertar, né? Que tipo de encurvamento, meu irmão e minha irmã, tem tido na sua vida? Há quantos anos que você está escravizado por determinado tipo de coisa ruim e que não é liberto? Assim como essa mulher, há 18 anos ela estava encurvada e ela não conseguia se endireitar. Muitas pessoas às vezes estão encurvadas ao mundo das drogas, está encurvado ao mundo da prostituição, está encurvado à falsidade, está encurvado à mentira, está encurvado ao homicídio, está encurvado à violência, está encurvado ao roubo. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, está encurvada a algo maligno e que está precisando se endireitar?
Então essa palavra ela vem de encontro. Jesus, ele curou essa mulher. Essa mulher, ela se endireitou. Ela tinha 18 anos, encurvada dessa enfermidade, mas ela não conseguia se endireitar. Mas ela deu liberdade para Jesus na vida dela e ela conseguiu se endireitar. Então aqui, meus irmãos, diz assim: um pecado terrível aos olhos de Cristo é o crente deixar de ouvir e clamar da humanidade, pela humanidade sofredora, né? Quantos de nós hoje estamos ensurdecidos? Estamos fazendo de conta que não estamos vendo uma humanidade sofredora. Quanto sofrimento tem na nossa humanidade hoje e nós não estamos clamando, nós não estamos fazendo nada para essa humanidade. Jesus ensina, meu irmão e minha irmã, que o gênero humano está aprisionado pelo pecado, pela enfermidade, pela morte, vivendo aflição, né? Em grande necessidade, né? Quantos, o gênero humano hoje, quantos de nós, às vezes estão aqui escravizado pelo pecado, aprisionado pelo pecado, aprisionado pela enfermidade, aprisionado pela morte, vivendo assim uma aflição, uma necessidade. E muitos de nós, às vezes, não fazemos nada, né? Hoje, meu irmão e minha irmã, né? O perigo de nos transtornarmos insensíveis é muito grande, né? Quantas pessoas hoje têm uma frieza tão grande? Quantas pessoas não tá nem aí para o irmão, não tá nem aí para a irmã, não tá nem aí pelo sofrimento do outro, não tá nem aí pelo sofrimento daquele que passa fome, passa necessidade, tá desempregado, né? Não tá nem aí. Não tá nem aí por nada dessa humanidade, né? Quantas pessoas não está nem aí pela miséria do outro, pelo sofrimento do outro no mundo, né? Às vezes nós distribuímos, né, muita coisa. As pessoas pregam tanto dentro das igrejas hoje, clamando, né? Ofertas, dízimos. E às vezes as ofertas e dízimos é muito mais para quê dentro das igrejas? Às vezes para construir, às vezes para enriquecer a igreja. E às vezes não é para fazer nada que é realmente sensível à humanidade. Hoje nós olhamos na África, a gente vê lá na África os médicos sem fronteiras, médicos trabalhando ali, né, com as pessoas, gente com ebola, sei lá o nome daquela doença, gente com vários tipos de doença, e eles ali dando a sua vida, né, para fazer esse tipo de trabalho. Será que você tem lembrado disso, meu irmão e minha irmã? Ao invés de você estar aí, né, enchendo às vezes as coisas que não precisa dentro de igreja, você está ajudando uma pessoa que necessita? Ajudar os médicos sem fronteira ali, por exemplo, né? Ajudar até mesmo aqui no nosso país, no Norte de Minas, no Jequitinhonha, né? Algumas partes do Nordeste que tem uma miséria muito grande, né? Será que você tem sentido isso? Ou você está insensível diante das situações, diante do sofrimento da humanidade, diante da miséria, diante de pessoas passando fome, pessoas doentes, né? Às vezes as pessoas até assim são insensíveis, né? Eles preocupam muito mais com seus divertimentos, com o que ele tem na vida, do que poder ajudar as pessoas, né? E aqui fala assim, por causa dos divertimentos proporcionais, né, pelos meios de comunicação
que cada vez mais primam apresentar, né, às vezes a imoralidade, às vezes prima apresentar a violência, prima apresentar, né, como formas de prazer, né? E nós, às vezes, assim, somos insensíveis. A gente volta muito mais para as coisas dos meios de comunicação hoje e esquece do que está acontecendo. Às vezes até do nosso lado, meu irmão. Às vezes até do nosso lado, minha irmã. Você tem perguntado ao seu vizinho se o seu vizinho está doente, está precisando de você? Se você tem precisado, a sua vizinha, se a sua vizinha, né, necessita de alguma coisa, né? Então, meu irmão, às vezes dentro da própria, do pertinho da gente, né? A gente não faz isso, a gente fica muito preocupado com as coisas e fica insensível. E as coisas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, né, dos meios de comunicação, né, nas redes sociais aí, tá ensinando tanta coisa que não deve, que a gente achava agora que ocultação de cadáver era só lá para São Paulo afora, para Rio de Janeiro afora. Agora, aconteceu agora essa semana no Rio de Janeiro, aqui no Governador Valadares, né, um marido matou a mulher e ocultou, enterrou a mulher lá no fundo do quintal da casa dele. Olha para vocês verem, seus meios de comunicação vai mostrando essa violência, essa frieza, essas coisas que andam acontecendo no mundo. E aí as pessoas acham que pode sair fazendo também. Aí se torna insensível. Falta de amor, irmãos. Falta de amor, né? O verdadeiro discípulo será o seu mestre, que estará atento às aflições do próximo e ouvir os gemidos da criação, né? Esse é o verdadeiro discípulo. Esse é o verdadeiro discípulo. Aquele que está pronto para servir. Aquele que está pronto para atento às aflições do outro, para ajudar o outro, né? Então, né, sempre, hoje eu acho que as pessoas têm que começar a rever, né? Rever os conceitos. Rever os conceitos. Hoje, por exemplo, eu vi na internet uma igreja nos Estados Unidos, viu que a maioria das pessoas, dos membros daquela igreja estava endividado. O que o pessoal da igreja fez? O que a igreja fez? A igreja pegou os dízimos e as ofertas e pagou todas as dívidas dos irmãos. Quer dizer, é claro que vai ter gente que vai querer assim, tirar proveito em cima dessa igreja. Mas qual que é o objetivo da igreja? É ser solidário com o outro mesmo, né? Se o outro tá ali te entregando o dízimo e a oferta, e ele tá endividado, ele tá passando fome, ele não paga luz, ele não paga água, ele não paga telefone, porque ele não tem dinheiro, né? Nós vamos ter que voltar à igreja primitiva, meus irmãos. É aquela solidariedade, né? A gente não tá vendo isso aqui, não. A gente tá vendo só pessoas querendo acumular cada vez mais. Diferenças dentro da igreja. A gente tá vendo muito isso. Infelizmente, é o que mais está acontecendo nos dias de hoje, né? A gente sabe que sempre tem aqueles que querem tirar proveito, mas não importa, a gente tem que saber analisar, filtrar e fazer uma igreja mais primitiva, uma igreja solidária, uma igreja que partilha mesmo, uma igreja que é de todos, que partilha. A gente não está vendo isso, tá muito difícil, né? Então, meus irmãos, nós precisamos nos endireitar. Às vezes você acha que é o pecado do outro que está precisando de se endireitar, que ele está encurvado. Às vezes você acha, meu irmão, que é só o marginal que está encurvado, é só aquele que é violento, que é homicida que está encurvado, é só a prostituta, é só aqueles que os que estão aí, né, fazendo
como eles chamam de pecados piores, mas esquece que a nossa igreja também hoje está pecando muito. Que a nossa igreja hoje, ela está preocupada com o umbigo dela. Ela não está preocupada, né, com o sofrimento dos seus membros, com o sofrimento de todos os membros da igreja, né? Não está preocupado se alguém está passando fome, se alguém paga luz, se alguém paga água, se alguém paga telefone, se alguém paga aluguel, se alguém está necessitado, se alguém precisa de uma visita, se alguém está dando conta de comprar um remédio. Então, meus irmãos, nós precisamos nos endireitar, né? Eu falo assim até por mim mesmo, mas eu tenho me agido e trabalhado em cima dessa maneira, de ajudar aqueles que realmente necessitam, né? No nome de Jesus. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos nos endireitar a cada dia nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Deus, visita, Senhor, este irmão, esta irmã, visita esta igreja, que às vezes está se encurvando há quanto tempo para as coisas malignas, e se encurvando, não olhando para o sofrimento do outro, não olhando para a necessidade do outro. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, desses corações. Entra, Senhor, nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a ser aquela igreja que pratica, né, a divisão, que pratica, aquela igreja que pratica a comunidade primitiva, que tudo era de todos, tudo era dividido entre todos. Nos ajude, Senhor. Repreende, Senhor, o capitalismo no meio das igrejas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Lúcia. Estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra. E que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço!